Bom dia, bem-vindos a este encontro maravilhoso que vai proporcionar uma tranquilidade com relação a todas as suas apreensões com golpes no Brasil, nas redes sociais. Eu hoje vou estar convidando, temos uma convidada muito especial, que é a Viljane Pereira, especialista terapeuta, e ela vai estar conosco para falar da parte que mais afeta o nosso psicológico depois de passar por esses episódios de golpes. Meu nome é Alice Aparecida dos Santos, eu sou certificada FEBRABAN e LGPD, sou correspondente bancária, assistente administrativa e já tive várias e várias experiências com golpes na internet com os meus clientes. Por isso eu tive essa iniciativa de compartilhar uma série de opções onde você pode se sentir seguro, se sentir confortável, se sentir com prazer de trabalhar ou de navegar na internet e também com confiança. A confiança, ela é estimulada e desenvolvida conforme você vai se sentindo seguro ali dentro desse ambiente. Passei por várias situações com alguns clientes, onde eles me relataram diversas situações que puderam dividir comigo, né? Hoje em dia é muito comum ter mais de 70% da nossa população já caiu num golpe na internet, seja através do celular, através do e-mail, através de uma ligação telefônica, por estar sem informação e desavisado com relação às artimanhas que estão cada vez mais sendo aperfeiçoadas hoje em dia. Eu convidei a Viljane para nos auxiliar nessa situação com relação às dores que ficam depois que você passa por uma situação dessa. Muitos têm vergonha, muitos têm medo de navegar novamente ou de entrar nas redes sociais ou num banco digital. E isso causa uma vulnerabilidade maior, onde a pessoa pode cair a qualquer momento num outro golpe que vai ser aperfeiçoado. Eles mudam a cada dia com a tecnologia e criam fantasmas, né? Mas tem caminhos para você se salvar dessas situações. E nós enfrentamos juntos numa consultoria direcionada para lhe ensinar, lhe instruir, lhe proteger e que vai lhe dar mais segurança e mais confiança com relação a isso. Eu quero apresentar aqui junto comigo essa terapeuta maravilhosa, terapeuta healer, psicóloga, psicanalista na realidade, que é a Viljane Pereira. Bem-vinda, Viljane. Bom dia.
Bem-vinda, Viljane, ao nosso encontro de hoje. Então, é, e nós vamos seguindo nessa nossa, enquanto a Viljane entra, vamos seguindo na nossa descrição dos problemas que acontecem geralmente com os golpes, né? Muitas vezes a pessoa entra através do WhatsApp, ou então pelo SMS. Por SMS vem o link. Esse link acaba tendo duas opções para que o golpista consiga acessar seus dados. Seria, por exemplo, através de acesso remoto. Esse acesso remoto acaba dando um acesso, uma possibilidade desse invasor entrar no seu telefone e conseguir acessar os seus dados no banco, principalmente se ele já estiver aberto. A outra opção são os Pix errados. Muitos não têm bancos digitais e esses bancos digitais, eles entram, eles acabam disponibilizando o acesso para essas pessoas. Vamos lá, vou tentar aqui colocar a nossa amiga Viljane na. Olha, eu cheguei, mulher, o que houve? Eu não estou te vendo. Espera aí que você Eu vai só me te ver ouvindo. agora. Viljane Pereira, senhoras e Conseguiu me senhores. ver aí? Não. É, é, Especialista. Estou só te deixa eu te ouvindo. falar, o Instagram tá com isso, tá? Tem hora que não consegue ver o outro, eu tô te vendo, você não tá me vendo, mas eu tô aqui, tá? Que bom! Espero que os nossos telespectadores estejam vendo também. Estamos aqui para dividir um Ah, espaço maravilhoso. A Viljane, ela é terapeuta, psicoterapeuta Master Healer, e trata justamente dessas dores, né? E eu quero agradecer a ela por estar participando dessa nossa live hoje, porque assim ela vai poder falar da parte onde você fica inibido e envergonhado por ter passado por um golpe. Puxa vida, né? Como, como é que eu consegui entrar numa situação como essa? Mas isso está, qualquer um está sujeito, por mais que ele seja especialista, é, formado em Harvard, da forma como hoje a tecnologia está evoluindo e onde eles são usados, né, contra a nossa, a nossa vida e o nosso patrimônio de forma tão contundente, a gente está sujeito de qualquer forma e a qualquer momento a cair num golpe desse. E ficamos doloridos com isso, né?
envergonhados, com medo de falar para o outro que passamos por essa situação. E aí é onde entra o papel da minha amiga Viljane, Uhum. psicoterapeuta Healing, nessa Uhum. situação. Diga. E aí, Alice, eu queria, antes de falar, né, agradecer a você pelo convite, que esse tema é muito importante, né, e você traz com propriedade e conhecimento, né, por suas experiências. Eu vi no início da live, e acho que caiu, não foi? Deu Foi. uma quedinha. Aí eu tô aqui mandando para o pessoal, não sei se eu mandei para mais pessoas, para que já tinha algumas pessoas dentro da live. Como caiu, não sei se as pessoas viram que você voltou. E aí seria legal você repetir aí aquela sua fala de como é, né, esse panorama de golpes aqui no Brasil. Como foi que você tomou, né, foco nisso, tomou conhecimento e se envolveu mais com essa temática. Acho bom você repetir, porque É, como vai ficar parecendo uma live nova, é bom quem vai pegar essa outra parte aqui que saiba do que a gente está falando. Aí pode falar aí, amiga. Muito eu importante. sou Alice Aparecida dos Santos, né? Eu sou certificada FEBRABAN e LGPD. A FEBRABAN, ela é a Federação Brasileira de Bancos. E a LGPD é uma lei geral de proteção de dados. Então, eu sou correspondente bancária, assistente administrativa, e tive várias experiências como correspondente com alguns clientes que também passaram por esse tipo de golpe, vários deles, né, com relação a seu patrimônio. Seriam com empréstimos, com SMS, links, WhatsApp e uma série de acessos telefônicos, onde eles eram levados a veicular os seus dados, e isso causava uma certa insegurança e também perda de valores, porque com isso os golpistas conseguiam entrar nos valores dos clientes e subtrair seu dinheiro da conta corrente, da sua conta digital, ou até mesmo fazendo com que eles fossem enganados a ponto de fazer esse depósito ou enviar com a esperança de receber um dinheiro ou um valor maior. O atual panorama do nosso país é de que tem quase 70% de pessoas caindo em golpe hoje em dia pelo Brasil. São 24% da nossa população, né, caindo em fraudes. 51% dos brasileiros já foram vítimas de fraude em 2024. 54% estão sofrendo prejuízos financeiros enormes com relação a isso. São perdas financeiras no valor assim de 10 bilhões. Né? As pessoas estão Não. vulneráveis porque ou ela acredita na possibilidade de usar a tecnologia a seu favor, ou então se sentem inseguras. Porém, a gente está aqui justamente para trazer essa segurança, essa valorização, essa autoestima, esse conforto de você usar os meios digitais com propriedade. Né? É uma forma de facilitar a nossa vida. É uma forma de nos ensinar algumas coisas e também nos possibilitar evitar filas de banco, filas de lotérica. Nem todos os bancos hoje estão recebendo pagamentos, né? E existem pessoas com uma dificuldade incrível de fazer pagamentos através dos bancos digitais. Isso faz com que eles tenham essa insegurança. Porém, temos solução. Temos solução para isso e para muito mais coisas para você trabalhar online. Nós estaremos depois fornecendo para vocês no nosso grupo, que vocês podem nos contactar lá no Safety No Money. E essas fraudes vão ser completamente
esclarecidas, né? Eles pegam justamente as pessoas que não têm conhecimento, que tenham idade avançada, que sejam indivíduos de baixa renda ou estejam desempregadas, porque essas pessoas estão buscando algum dinheiro. E qualquer oferta enche os seus olhos. Então, tudo que for pedido algo em troca, desconfie. Links estranhos de pessoas estranhas, desconfie. São propriedades e situações que te protegem e que te dão confiança para navegar. E depois que você passa por isso, você fica com aquelas dores. Puxa vida, estou com vergonha do meu vizinho, vergonha do neto, do filho, que geralmente a pessoa que não tem essa propriedade, não tem esse conhecimento, pede ajuda aos familiares. Alguns se negam, né? Depois eu falo, depois e ele tenta fazer sozinho e acaba sendo vítima. Isso é um risco que nós corremos, mas existe solução. Solução através dos órgãos competentes, através do próprio banco que você tem digital e através das leis, que felizmente a gente consegue recuperar. Aí vem as dores, que é onde entra você, minha amiga. E o Jane falando com propriedade de como você lidar com o seu dinheiro. Gente, essa questão, né, dos golpes, ela vai muito além da necessidade financeira, né? Porque você está justamente suscetível e com a necessidade de atender uma expectativa emocional, né? Geralmente você tem uma urgência ou você está com medo de perder algo valioso e esse cenário é perfeito nessa condição emocional, é um gatilho perfeito para esses golpistas acessarem vocês, né? Acessarem quem está vulnerável, né? A gente fala assim, vulnerável. Eu não vou chamar de vítima, mas eu vou dizer que está vulnerável. E todo mundo, em determinado momento, né? Pelas estatísticas aí que a Alice falou, a metade dos brasileiros, independente de ter conhecimento ou não, em algum momento fica vulnerável. Isso é suscetível a cair em vários tipos de golpes, né? O que a Alice falou, esses pequenos golpes, assim, que já são mais, assim, repetitivos, mas tem alguns que são tão perfeitos que até algumas pessoas com conhecimento caem, porque ela está no momento emocional vulnerável, né? Então, assim, o que eles buscam, né? Onde é que eles atuam, né? No momento que eles forçam você a ter atitudes que tem que agir rápido, senão você vai ficar fora de segurança, você vai perder algo valioso, você vai se colocar em perigo. E aí é que você toma aquela decisão emocional e não racional. Você não analisa nada, você vai com o intuito de luta e sobrevivência. Então, você ativa nesse momento gatilhos emocionais, né? Que você vem com a gente tem o cérebro racional, o emocional, né? E nessa hora que você está suscetível e que você precisa agir rápido para se sair de uma situação, você ativa o cérebro emocional e ele assume controle, desliga o racional e você busca um alívio rápido, porque você quer realmente uma solução para sair daquele desconforto. E é aí que cai nos golpes. Então, assim, isso é muito comum, né? Porque eu vou dar aqui um exemplo, né? Assim, que foi uma coisa real que aconteceu com a minha família, mas minha mãe já é idosa, né? Ela já tem mais de 70 anos e ela recebeu uma ligação que uma pessoa ligou, falou o nome dela certinho, porque essas pessoas eles têm acesso, né, aos dados da gente.
Tem acesso Eles aos dados. eles hackeiam aí as nossas informações em algum momento em que a gente cadastra, né? Faz cadastro em locais na internet. Então, eles Sim, têm acesso ao número do telefone, nosso nome completo, no mínimo, isso. Eles só precisam disso para agir. E eles sim, precisam, né, de vamos dizer assim, uma comunicação emocional que traga urgência, que traga necessidade para você. E aí eles atacam. E esse caso da minha mãe foi um caso interessante, que eles ligaram, esse golpe acho que até diminuiu, mas logo no início era bem utilizado. Ligaram para minha mãe e falaram que eu tinha sido sequestrada. Eu não sei se você lembra, Alice, desse tipo de golpe. esse é o mais comum, que agora até está um pouco ultrapassado, né? Eles Exato, ligam e está eles ultrapassado. captam exatamente a sua voz no seu telefone. Quando você recebe uma ligação muda, eles captam ali a sua voz e fazem uma ligação com a sua voz idêntica com os nossos IAs agora, né? Mas antes não tinha isso, né? Então, aí o que Não, aconteceu? Ligou para minha mãe, falou assim: olha, a gente está aqui com a sua filha. E tinha uma voz de uma mulher gritando, né, ao fundo: ai, por favor, não me bata e tal. E minha mãe dizendo: mas o que vocês querem? Onde é que vocês estão com minha filha? E os golpistas falaram assim: ela tem que transferir para a gente agora R$ 5.000, né? Então, esse é, golpe aconteceu há 10 anos atrás. Então, há 10 anos atrás, R$ 10.000 era muito dinheiro, né? Era uma grana boa. muito dinheiro. E aí, e aí minha mãe ficou desesperada. Então, ativou o gatilho do cérebro emocional dela, que ela precisava agir rápido para não perder algo valioso, que era a minha vida, né? A vida de um ente querido. Meu Deus do céu. Mas ela, por não ter muito conhecimento com a tecnologia, ela foi na casa do vizinho, pedir para ele ajudar ela a ir no banco para fazer a transferência, porque o cara já mandou os dados da conta, né, pela uma mensagem. Você vai receber uma mensagem com os dados, faça agora, senão sua filha morre. E botava um áudio de uma pessoa gritando ao fundo. Meu Deus do céu. Aí, quando chegou na casa do vizinho, que era uma família de amiga, né? Tinha o Uhum. filho da amiga da minha mãe, que era jovem, e falou assim: não, peraí, antes da senhora ir fazer qualquer coisa, bora ligar para sua filha? Aí me ligaram, Exatamente. eu atendi. Oi, mãe. Aí ela: minha filha, você tá onde? Eu falei: tô em casa. Aí ela: ai, graças a Deus, né? Então, mas se ela não tivesse é, ido buscar apoio de alguém que tinha conhecimento, né, que poderia auxiliar nesse momento, ela ia cair. Ela tinha feito a Ela ia nesse transferência. banco, ela ia tomar uma decisão por impulso, porque ela não queria perder ninguém valioso, então ela ativou o cérebro de luta, lutar por algo para não perder. Então ela ia dar o dinheiro dela, era o momento emocional de entregar tudo que ela tinha lá, a reservinha dela do banco, para alguém desconhecido para me salvar, né? Então assim, esse estado emocional, ele deixa a pessoa sem nenhum raciocínio. Fica com uma venda nos olhos e só quer resolver o problema. E aí eu liguei: não, mãe, tô em casa, tô aqui. Cheguei do trabalho, já jantei, tô aqui deitada. Aí ela: ai, minha filha, graças a Deus, né? E É aí isso. se desenrolou que foi uma lição aprendida, em que isso a Alice trouxe aqui agora, que toda vez que você tiver dúvidas do que está acontecendo nessas ligações, nessas mensagens, tudo, busque pessoas com conhecimento para te auxiliar. Né? Assim, não haja por impulso, não haja com esse emocional ligado em alta, né, frequência aí, porque você vai tomar ações reativas, né? Reagir diante de uma situação dessa, né? E aí, como é que a gente Exatamente. pode blindar
né? Como é que a gente pode blindar a nossa mente? Porque minha mãe foi movida pelo medo, né? Que é um gatilho preferido aí dos dito cujos aí, dos golpistas, É. né? A Dessa galera vulnerabilidade, aí. né? É a vulnerabilidade, a sensação de insegurança, de medo, né? De tudo. E aí tem como a gente tipo, blindar, né, a nossa mente contra esse medo para que a gente haja com um mínimo de racionalidade e discernimento nesse momento, né? Mas é um exercício. Primeira coisa, né, é você pensa, né, uma das dicas aqui que a gente vai deixar, né, Alice? Isso. Isso que está acontecendo é verdade? É real? Né? Aí minha mãe não teve muito isso, mas ela acreditou que era verdade. Mas a pessoa que foi auxiliar ela, Uhum. teve esse momento de discernimento e disse, não, calma, vamos ver se isso é real. Né? Se de fato é, a questão que está causando medo é real. Né? A segunda é, duvide. Será mesmo? Será que isso é? Então, é sinal de investigar, é sinal de não obedecer o que estão mandando, De né? imediato, Primeiro, né? de imediato. Aí você confirma por mecanismos que são confiáveis, que é o que a Alice falou, né? Exatamente, os órgãos legais, ou você ligar para a pessoa, porque não, no caso da tua mãe, ela era uma pessoa idosa. Porém, cada 4 brasileiros hoje, acima de 16 anos, um já perdeu. Entendeu? Um em Já cada caiu no 4 golpe, porque não tem perdeu mais um idade. dinheiro acima de 16 anos de golpes virtuais. Porque a pessoa basta ter acesso à internet, basta ter uma conta digital, basta ser uma pessoa que tenha acesso a esse mundo. Digitalmente ativa, né? Como posso dizer assim, digitalmente Exato. ativa. Nossa. E aí a Então, assim, dor o é muito cenário é grande. todo, né? O cenário agora não tem mais idade, não tem faixa mais, né, Alice? Não, eu estava vendo uma reportagem ontem que eles optaram por isso. Você hoje tem uma redução de assaltos à mão armada, de furtos na rua, porque eles acharam muito mais fácil fazer isso através da tecnologia, onde eles não têm o confronto nem com a pessoa e nem com a polícia. Então, o acesso, a vontade, houve agora há pouco tempo uma coisa assim bem mais ousada numa loja próxima aqui da onde eu moro, e eles simularam uma compra, fizeram um comprovante parecido, né? Bem desenhado com as nossas opções de tecnologia hoje, e surrupiaram uma grande quantidade de mercadorias das lojistas, por volta aí dos 2.000 e poucos reais, fazendo com que ela entregasse em mãos, dizendo que eles eram funcionários de uma empresa aqui próxima. Houve envolvimento da polícia na situação, mas aí o que acontece? Hoje as leis para os golpes virtuais estão limitadas, eles estão ampliando. E graças a Deus o Banco Central vai tomar medidas maiores, além do MED, que é você fazer uma devolução desse dinheiro de forma legal e por dentro do seu aplicativo, para também resguardar as pessoas com relação a essa cópia, a essa vulnerabilidade de criar boletos, criar situações que enganem as pessoas de forma tão contundente, né? É muito doloroso, além do É. dano patrimonial. Aí depois fica aquela questão assim de frustração, né? Aí vem a sensação
de que você foi bobo, né? Que você, como pode uma pessoa tão esclarecida em alguns aspectos, né? Cair nisso. Já os jovens, né? Por isso que você está falando, eu vejo que tem mais questões de prazer, né? É um jogo que entra e tem aquela sensação de estar ganhando, vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, de repente o aplicativo trava, fecha, ou ele não consegue ganhar mais, e para ele ganhar o que ele ganhou, ele precisa de mais recurso financeiro para investir ali. Então, assim, são vários gatilhos emocionais que estão sendo utilizados para prender você nessas situações. É o prazer, é a urgência, é o medo, né? Então, tudo isso faz com que a gente precise estar sempre buscando informações e melhores conhecimentos para estar atualizado, porque a tecnologia ela vai crescendo de uma maneira assim muito rápida, né? Vai mudando, vai se evoluindo, e se você não acompanhar os seus conhecimentos dentro dessa velocidade, você está sujeito a cair, né, em determinados golpes. Então, eu vejo muito essa questão, né? Eu vivo, né, da tecnologia também, né? Você me ouviu, Alice? Eu vivo da minha tecnologia, eu vivo da tecnologia também, mas a gente tem sempre que buscar suporte, porque nós somos, vamos dizer assim, usamos a tecnologia como ferramentas, mas tem todo um bastidor, né? Tem pessoas que conhecem muito mais do que a gente e que podem estar auxiliando. Né? Então, assim, antes de tomar uma decisão de baixar qualquer coisa, eu pergunto para alguém que tenha conhecimento. Isso é seguro? Isso vai causar algum dano? Então, assim, é importante a gente estar atento a isso, né, Alice? É muito importante. Fala, pode falar, desculpa te interromper. E aí, eu queria fazer uma provocação aqui para quem está assistindo agora ou quem vai ver essa live depois, né? Deixar aqui nos comentários, né, se você já foi surpreendido por algum tipo de golpe e que deu aquele frio na barriga, aquela sensação que você tinha que resolver aquilo naquela hora, a sensação de urgência te pegou. Coloca aqui se você já teve essa experiência, porque significa que a pessoa lá do outro lado atingiu uma emoção em você e você ficou suscetível. Né? Então, comece a prestar atenção nisso. Então, deixa aqui nos comentários. Eu já tive vontade, sim, de apertar lá um botão para resolver a situação na hora, né? A sensação de urgência hoje em dia está sendo muito... De urgência, isso, de urgência. Todo mundo está vivendo isso hoje, né? Tudo precisa para ontem e aquela correria, parece que o tempo vai acabar e realmente está passando muito rápido, né? E acaba que toma decisões de forma inconsistente, né? Causando ou se colocando em risco em alguma situação. E a facilidade, né? Só apertar um botão e resolver. Ó, que coisa boa. Exato, são links, manda aqui para mim o seu banco já tem todos os seus dados. Você só precisa confirmar que é você mesmo, mas ele não te liga, ele não te manda apertar nenhuma tecla, ele não te manda links, ele não te pede os 3 primeiros números do seu CPF. Isso é fraude. Então, existem muitos cuidados que a gente precisa tomar com relação a essas investidas dos golpistas para aumentar a nossa segurança e a nossa confiança em navegar na internet. É uma coisa boa. Vem muito a favor do nosso trabalho, como você falou, né? Hoje você está aí
Para vocês terem uma ideia, a Viljane está lá na Bahia, está em Florianópolis ainda não, né? Sim, Floripa. E eu estou aqui no Rio de Janeiro. Então, existe essa facilidade da tecnologia de unir os pontos em vários lugares do Brasil, te dando informação, te dando ensino, te dando capacidade. E o que a gente precisa, na realidade, é estar aumentando a nossa capacidade, confiar na nossa disposição e nos dar permissão para a gente continuar seguindo em frente. Né, viu? Com certeza. E assim, uma coisa assim bem bem legal, né, para você levar para a vida é assim, nunca deixe outras pessoas serem controlarem a sua emoção. Seja uma ligação, né, seja um e-mail, uma mensagem, você para e pensa assim, por que que eu estou ativando alguma coisa aqui internamente? Né? Analise, porque esses são os agentes de acesso às tomadas de decisão sem prestar atenção no que está fazendo. Né? Você fica mesmo tonto, né? Aquelas, ai, foi tão rápido. Os relatos, né, Alice? A maioria das pessoas diz, não foi tão rápido, eu não sei, quando eu vi eu já tinha apertado. Ou seja, foi inconsciente. É fração de segundos. Né? Eles não deixam você pensar. Então, por isso que a gente tem que ter aquela energia e equilíbrio, né? Na hora de você lidar com uma situação dessa. É claro que você tem a necessidade e o dinheiro de graça é muito difícil. Né? É muito difícil cair do céu. A gente precisa fazer por onde? Então, o que acontece? Só se for herdeiro, né? Se for herdeiro, aí uma herança. Ainda assim, uma herança, porque existe também essa modalidade de golpe. Sim, eles entram, é muito fácil entrar no processo judicial hoje. Então, aí eles vão entrar no processo ali, vão ver seus dados, seu nome, seu CPF, qual é o processo. Você processou, por exemplo, uma companhia telefônica, porque você foi um valor que foi tirado da sua conta telefônica a mais e você processou porque não era devido. Aí eles entram ali e dizem que a Vivo está te dando uma chance de você negociar o valor, só que para isso você tem que pagar uma taxa. Aí a pessoa automaticamente, nossa, 4 mil, 50 mil, eu vou rápido pagar esses 300, 500, 700 reais. E aí acaba caindo num golpe. Porque nenhuma negociação vem depois, né? A sensação é assim, eu me coloco no lugar das pessoas, porque eu vivi com muitas delas essa dor, né, nos relatos. Sim. Então, a empatia faz isso com a gente, né? Você acaba sentindo o que o outro sente. Mas você está de fora, então você consegue analisar de forma lógica a situação. Uhum. Aí ele diz, não, eu tinha esse processo em andamento, mas você não falou com o seu advogado, que é a primeira ação que você tem que tomar. Ligar para o advogado e saber se existe algum movimento naquele processo. Porque eles estão até resguardando o acesso liberado para todas as pessoas, justamente para que não haja essa possibilidade de golpe. E, então, só o advogado tem acesso aos trâmites do processo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, recebeu um oficial de justiça vai na tua casa, isso não existe. Liga para o seu advogado para saber o que está acontecendo com o seu processo. E se não existe processo, pior ainda. Que a grande maioria faz isso. Você tem processo, mas eu não tenho processo nenhum. Então, menos ainda para você ligar para o telefone que eles mandam ligar, para você clicar em algum link. Quer dizer, é todo um cuidado, é todo para você ter confiança e saber como navegar. Para identificar isso, nós vamos em breve estar fornecendo para vocês mais informações em outras lives. Vamos nos propor a fazer isso aqui todo sábado, né, viu? A gente está falando sobre as dores
e falando sobre os problemas. Aí você pode, nesse desafio, compartilhar conosco o que pelo que você passou e que você precisa de ser orientado e o que te causou de emoções que você pode compartilhar conosco para a gente também estar passando para a Vil e ela tá tratando diretamente com você na próxima live. E tem outra coisa, assim, né? É excelente essa ideia sua de colocarem aqui. E eu quero aproveitar e falar de uma situação que é muito rápida, aquele senso de urgência, né, que a gente comentou. É assim, liga para você e diz assim, você teve uma compra de X valor no seu cartão. Aperte 1 para confirmar ou aperte 2 para não reconhecer essa compra. Se você apertar 1, eles acessam seus dados. Se você apertar 2, eles acessam seus dados. Então, assim, a coisa mais importante a fazer é desligar. Desliga e depois você entra em contato com a operadora do seu cartão. Porque um botão que você diga é como se você estivesse abrindo a porta para essas informações serem acessadas. Então, assim, não pensa, né? Não age com emoção, pensa. Respira, ó. Que informação é essa? Porque às vezes você tem, né, um cartão que você compartilha com um familiar. E aí você, na hora H, fica nessa dúvida. Será que foi fulano que comprou no meu cartão? E vai lá e tasca o dedo, dizendo que não, ou dizendo que sim. Aí já foi. Então, assim, isso é só uma pequena, né, Alice, amostra das coisas que você vai poder saber acompanhando aqui as informações que a gente vai trazendo, né, falando sobre as emoções. Eu acho que na próxima live a gente pode ver, né, quem deixou os comentários aí para a gente tratar, né, as informações. Eu acho muito bacana isso, esse contato. E enriquecer esse tema. E se você quiser, eu acredito que todo mundo tem alguém na família que de alguma maneira já passou por esse susto, se não caiu, pelo menos foi um susto. Compartilha também essa live, né? Não espera seus familiares estarem né, nesse lugar. Manda essa live para eles assistirem e acompanhar a gente. Né, todo sábado, 11 horas, eu acredito que vai ser legal, esse horário é bacana, e você vai ter muita informação aqui, né, Alice? Eu estou vendo aí que congelou a sua imagem, não sei se você continua. Estou aqui. Congelou aí, mas você está aí. Então é isso. E você tem um grupo, né, Alice, que você... Sim, eu comecei nesse movimento com Vanguarda Money e hoje nós estamos no Safety e Neuromoney, que é a parte que a Viljane cuida do Neuromoney. O Safety, ele vai te dar uma série de informações e nós temos um grupo onde eu estou lá, eu, Viljane e uma série de outras pessoas que também já passaram por isso e que estão ali prontas para ter uma informação. Chama-se Safety, Money e Neuromoney. É um grupo no WhatsApp. Eu posso colocar aqui. Eu estava tentando colocar o link para vocês. Mas eu vou, na próxima live, estarei colocando aqui para vocês. E caso vocês tenham interesse, é só me chamar no privado. E eu vou estar passando para vocês o link. Porque no direct. E para vocês estarem participando ali, onde a gente vai trocar informações, vai fazer enquetes. E vamos nos dar grandes impulsos para estarmos com confiança, com segurança e com facilidade, porque isso foi feito para nos dar facilidade e aumentar o nosso dia a dia, a nossa visibilidade, para se estudar. Hoje em dia a gente tem uma facilidade incrível com a tecnologia. E podemos usar ela a nosso favor, não permitir que seja usada contra.
Com Mas eu agradeço certeza. muito a participação de todos vocês e espero que estejamos juntas no próximo sábado. É que vão ter novidades, né? Eu estou pensando aqui Muitas numas novidades. coisas, né? Nos presentes, numas coisas que a gente pode estar dando aí para quem está acompanhando a gente, hein? Mas para isso precisa estar acompanhando, comentar aqui nas lives e que a gente vai trazer umas coisas legais aí, viu? Gratidão Ô, a Alice, fiquei muito Dulce, feliz pelo convite. ao Espaço Kylie, a Leide, a Ali, a Alessandra, Mentoria Garcia, Edivânia, Janaína, Cleide. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Esperamos trocar muitas outras informações e espero que vocês tenham gostado dessa nossa live nesse início de sábado. Até sábado que vem, gente. Até sábado Obrigada, que vem. Fio, pela sua participação, sempre maravilhosa. Obrigado, meu amor. Obrigada a você. Viu? Beijão. Tchau, tchau. Beijo no coração de todos. Peraí, deixa eu printar a tela aqui rapidinho, pra gente jogar lá Claro. no Stories, claro. Peraí, 1, 2, 3 e... Sorrisão. Ai, não quer ir, gente. Peraí. Eu não consigo fazer isso, que coisa. É? Peraí, Alice, foi. Foi? Sorriso maroto aí. Aí. Beijo, minha amiga. A gente vai se Beijo, falando. Sábado que vem estaremos juntas aqui falando mais um pouquinho, né? Beijo. beijo, beijo. Obrigada ao apoio de todas. Tchau, tchau. Beijo no coração, Tainá. Tchau para vocês.